Vamos falar sobre iluminação, né, que é um tema super técnico, mas que depois que a gente pega o jeito, depois que a gente entende a técnica, não tem segredo nenhum, é super simples. Não tem Super, segredo, super. super. E assim, a gente pode dividir iluminação em dois tipos, né? Que é a iluminação artificial e a iluminação natural. Eu trabalho 100% com iluminação artificial com o bebê, né? Eu acho que só eu trabalho 100%. 100% só, eu trabalho meio a meio. Eu também trabalho meio a Só meio. natural. Só natural, meio a meio, só natural, então assim... Mas independente, acho que todos vocês concordam, independente da gente trabalhar com luz artificial ou a luz natural, os conceitos, a técnica é a mesma, exatamente. Sim. Que a única diferença entre as duas mesmo é que o quê? A luz artificial eu tenho um controle maior sobre ela. A luz Sim. natural Né? você não tem controle. Exato. Sim. Você depende de condições meteorológicas, climáticas, enfim. E do É. horário. Horário não, e não é nem até pelo horário. Às vezes tá, olha, choveu hoje, e aí fechou, aí abriu o sol, aí voltou, então... Que eu acho que é o pior, Durante quando o esse sol dia, vai e volta, vai e volta. Você tem Porque na sessão várias newborn, luzes. na sessão newborn que você depende da luz totalmente natural, você tem essa variação, né? Muito. Escureceu, fica mais difícil, você tem que organizar tudo direito. Então, escurece, clareia, escurece, clareia. Então, a luz artificial é melhor pra... Eu adoro, né, gente? Eu sou defensora da luz artificial, mas enfim... você tem um controle maior sobre o seu ensaio, independe de se você for fazer o ensaio às 9, às 2, às 4. Você não fica limitada ao horário, né? Nadinha, Você pode começar o ensaio 1h da tarde, 2 horas, você pode ir até a noite e não tem problema nenhum. Tranquilamente, Mas a luz natural é tão linda. Ah, eu também acho. Não, eu acho assim, cada luz tem o seu desafio, né? Sim. A iluminação artificial, por um lado, ela é super legal, porque você tem um controle fiel mesmo, mas tecnicamente você precisa entender um pouco mais disso, né? A luz natural é mais simples, porque você coloca o neném ali, a luz já tá ali, e acabou. Não tem parafernália nenhuma pra você montar. Nenhuma, zero. Pra quem vai na casa do cliente, é a melhor coisa. Exatamente, mas em contrapartida tem esse lance, né? A luz cai, a luz, né, muda, você fica refém do tempo, isso realmente... Não, sem contar com os cômodos das casas, às vezes são muito apertados, escuros, parede colorida, né? Que acaba atrapalhando. Eu trabalho só na casa do cliente, eu só trabalho com luz artificial. Então, assim, me melhorou minha vida 100% depois que eu comecei a trabalhar com luz artificial na casa do cliente. Porque antes eu tinha que ficar pedindo, manda uma foto da sala, manda uma foto deixa eu ver onde tem mais luz, porque você não conhece a casa pra onde você vai. Né? Então, assim, eu já chego, hoje em dia eu peço uma foto da sala, que é o lugar maior normalmente, e eu já sei qual luz eu vou levar. Se é uma menor, mais iluminado. No entendeu? quartinho do bebê, né? Então, sim, mas isso assim, a gente vai adquirindo essas coisas com o tempo, né? A prática. Quando você tem estúdio, é mais fácil controlar a iluminação, mesmo A janela tá ali, o ambiente tá ali, tudo. E você já sempre conhece, aquilo. você sabe os horários. Você sabe o horário da luz. Exatamente. Agora, na casa do cliente, realmente, uma luz artificial cai super bem. Mas de uma maneira geral, assim, que a gente tem que observar, independente da luz que a gente tiver disponível, são as sombras. Você pode ver que existe na luz, né, a suave e a luz dura, né? Tem gente que, eu acho muito difícil trabalhar no newborn com luz dura. Tem gente que faz, mas tem gente que faz. Eu acho que é estilo de cada um. É estilo do fotógrafo, é isso que eu ia falar. Isso. Depende do estilo que ele quer adotar. Mas a maioria mais comum é as mais suaves, sombras suaves. Que é uma coisa mais, o bebê mais iluminadinho, né? Uma coisa bem... E o suave, ele tem suas variações também, né? Por exemplo, a minha foto eu considero super ultra mega suave. A de vocês também, mas assim... É diferente. A luz... A sua é mais cremosinha. Exatamente. A sua é mais cremosa. Isso aí. Então, assim, eu posso utilizar a mesma iluminação, mas eu acabo, no final das contas, deixando as sombras um pouco mais... menos evidentes. Exatamente, mais clarinhos. O importante que eu acho nesse caso, a gente saber, assim, por exemplo, uma técnica, né, uma regra número 1 básica é a posição da luz em relação ao bebê.
Isso aí eu acho que não muda muito, independente se é luz natural, se é luz contínua, ou se é flash, né? É um ângulo de 45 graus que a maioria dos fotógrafos adota esse ângulo. E aí é uma vindo coisa... de cima, né? E quando a gente fala em luz também, vamos combinar que a gente também fala em sombra, né? Então, assim, você tem que, ao entender a luz, você vai entender também a sombra, né? Porque, por exemplo, igual a borboletinha, a gente vai falar isso mais pra frente, mas... Você entender, não tenha medo de ter sombra, né? Não tenha medo da sombra, que a sombra é amiga. É super amiga. É super amiga. E assim, quando você também... da mesma forma que acho que a gente tem que tomar cuidado com uma super exposição demais, que faz você perder detalhe. Não, faz você perder detalhe, textura. Sim. Faz você fica mais chapado. 3D, né? Fica uma coisa mais chapada. Fica meio estranho. E a gente tem que sempre tomar cuidado, assim. A gente parece um bicho de 7 cabeças, né? Que no começo vai ser meio complicado. Mas depois, a hora que você entende que a gente vai trabalhar na prática também... É uma coisa meio que natural, né? Vai tranquilo. Exatamente. Ainda tem os artifícios que a gente pode usar para melhorar essa luz. Em dias nublados, por exemplo, a gente pode abrir a cortina, né? De repente, aproximar da janela. Usar a parede como rebatedor, ou então uma fraldinha. Às vezes a gente abre uma fraldinha. Uma placa de isopor. Olha, já fiz isso. Uma placa de isopor. E aí aquele pontinho ali que você precisava. Já faz todo pra o rebater a luz. Eu tive uma situação adversa que eu tinha que fotografar na casa do cliente. Eu só fotografo em estúdio, mas nesse caso eu fotografei na casa do cliente. Tava do outro lado escuro e a salvação da minha foto foi uma fraldinha. A fraldinha, gente. Eu pedi pra avó segurar a fraldinha tava ali. Porque a fraldinha todo bebê tem uma fraldinha branca de pano. E essa luz dura e a luz suave, a gente consegue ver como funciona dependendo do tamanho da fonte de luz, né? E da proximidade que ela vai estar do bebê. Né? Quanto mais próxima ela tiver do bebê, menos sombra a gente mais tem, mais suave ela vai ser. Porque ela consegue preencher todo o quadro. E quanto maior ela for, também melhor, mais suave. Também, quanto mais focada, né? Mais dura. Inclusive, essa questão da proximidade do bebê em relação à luz tem relação também com o tamanho. Não sei se vocês repararam, mas quando você aproxima o bebê da fonte de luz, é como se a fonte de luz fosse maior, né? Em relação ao porque modelo, ela vai isso. Né? E distanciando. Agora, a gente imaginar que isso aqui seja uma janela grande, né? Porque e difusa, né? E difusa, porque essa fonte de luz é pequena, mas a gente, vamos supor que isso aqui seja uma grande janela, um softbox grandão, que dá pra gente entender um pouco melhor, né? Exatamente. E essa questão da luz ser difusa é super importante, porque se fosse uma luz direta, não traria essa suavidade. Suavidade, exatamente. E quanto mais distante também, mais ela dissipa, né? Então, por isso que a gente acaba tendo pontos de pontos maiores de sombra e de escuridão, né? Sim, com certeza. Isso aí. O padrão mais utilizado da fotografia newborn é o padrão butterfly, que é aquela sombrinha que fica embaixo do nariz, que ela deixa a imagem mais confortável no visual. Fica suave. E dá uma sombrinha como se fosse uma borboletinha, né? Exatamente. Por quê? Porque a luz vem em cima. Esse ângulo de 45 graus na cabeça. De 45 vindo da cabeça, e aí acaba formando exatamente uma sombrinha aqui embaixo do nariz, em cima do lábio do bebê. Que é um erro que a gente vê muito comum também, né? É a cabeça posicionada assim e essa luz vindo direto pro rosto, né? Porque deixa chapada, luz chapada. Aí perde todos os contornos, as sombrinhas, né? Perde textura também, né? Ou que a cabecinha fica assim toda escondida, porque ela vai ficar toda na sombra. Fica o rosto todo na sombra. Por isso que esse ângulo de 45 vindo de cima... É como se estivesse saindo uma coisinha daqui, né? Assim, como se estivesse vindo daqui de cima em direção à testa do bebê. Exatamente. Além desses, que a gente pode falar, a gente pode citar, que são os 4 tipos mais comuns, que é a curva, o Rembrandt e a dividida, né? Todas essas outras são tipos mais dramáticos, né? Quando a gente quer transmitir mais dramaticidade. E de novo a gente vai naquele negócio, né? Do estilo de cada fotógrafo. Exatamente. E do trabalho que cada um desenvolve e vai evoluindo de acordo com o seu gosto e tal.
Visão artística. Visão artística é importante também o fotógrafo saber reconhecer, perceber e trabalhar em cima disso, né? Ele aprendendo a mexer e fazer a sua luz, ele consegue imprimir nas suas fotos. Outra coisa que pode ajudar todo mundo a ter um controle maior da luz são os artifícios que estão na própria câmera, né? Que é o quê? ISO, abertura, velocidade, balanço de branco. Balanço de branco, você conseguir entender o histograma, né? Tudo muito complicado. Muito não, mas é um pouco mais complicado, mas se você tiver esse entendimento, vai te favorecer e muito quando você for. Mas principalmente entender o trio, né? O trio, que é abertura, ISO e velocidade. Que independente de ser luz artificial ou não, você precisa entender. E você saber trabalhar com o seu equipamento que você tem disponível ali. É aquilo que a gente falou no primeiro. Que você tem que saber fotografar. Primeiro de tudo, você sabe ser fotógrafo. Um bom conselho, né, que a gente pode... Boa dica, né? Uma boa dica, conselho que a gente pode oferecer é para você observar a luz. Pra gente observar a luz. A luz do profissional que você admira. Na rua mesmo. A gente pode, como a luz incide nas pessoas, no rosto das pessoas. Quando você vê uma novela, quando você vê um filme... A hora que a gente vai pegando um pouco mais de prática, eu pelo menos, eu olho um filme e fico imaginando, olha como é que é aquela luz, que legal, como eu gosto, me agrada. Você começa a apurar o seu olhar, né? Isso. Você apura o seu olhar e começa a perceber com mais, né? Às vezes você se pega já olhando e já percebendo. Acho que todo mundo aqui é fotógrafo, às vezes faz isso de maneira geral. Na maioria das vezes é automático, mas quando você tá começando, sempre tem aquela dúvida, né? Poxa, será que eu tô iluminando certo? Será que tá legal? Será que é assim mesmo? E aí uma dica legal é observar os catlights, né? Catlights também é bom. É bem que é o reflexo da luz que dá no olho das pessoas, né? Que tem que estar sempre no quadrante superior do olho. Do meio pra cima. Então, até, por exemplo, quando a fotografia newborn, você vai fazer o posicionamento com os pais ou com o irmão, né? Assim, o posicionamento da luz, o posicionamento ideal é aquele onde a luz está batendo e você está vendo o reflexo no quadrante superior do olho. Então você sabe que aquela luz está correta. Dos pais ou do irmão, porque na verdade o bebezinho tá de olho fechado. Sim, na maioria das vezes. Então por isso a dica... No bebezinho a gente vai pela sombra. Não, mas por isso que a gente deu a dica dos 45 graus e tal, né, na cabecinha do neném, porque tá sempre de olho fechado. Então... Mas essa dica da luz é essencial para todo tipo de fotografia, né? Inclusive, uma coisa que a gente tem que ficar muito atento é a roupa que a gente vai utilizar nos ensaios e o que tem em volta, né? Porque se tiver um vermelho, cor verde, de parede... como é sofrido isso quando você vai na casa do cliente, que às vezes a pessoa parede tem verde. Amarela. Rosa e azul. Rosa e azul. E não vou muito longe, não só na parede, às vezes na manta. Exatamente, a própria manta. É super difícil usar uma manta verde. A roupa verde, que você fotografa. Sim, a roupa que a gente fotografa. Porque o branco, no caso, o seu branco, se a gente for fotografar de branco, o branco funciona como um rebatedor. Né? Agora, você estava falando da manta, da cor de parede e tal. Por isso que é muito importante a gente saber usar o balanço de branco, né? Porque você fazendo um balanço de branco customizado, né? Você sabendo mexer no balanço de branco, você consegue minimizar a pós-produção, né? Porque você consegue fazer isso já saindo da câmera. Lógico que a câmera tem aquela coisa do balanço de branco automático. Você pode fotografar no balanço de branco automático. Só que se você souber como customizar, que não é uma coisa difícil, se você souber como customizar na sua própria câmera, já vai te adiantar uma E tem uma questão de gosto também, né? Também. Tem pessoas que gostam de uma foto mais quente, né? Outras mais frias, né? Mas, na verdade, no caso da fotografia de newborn, que a gente tende a botar a pele do bebezinho mais branquinho, mais suave possível, mais homogêneo, porque ou o bebê é muito vermelhinho, né? Ou ele amarelinho, né? Muito Mas de novo foi de estilo, né, Flavinha? Não, pela questão da icterícia. Tem bebê que tem icterícia, o bebê que realmente já nasceu com a pele mais avermelhada. Aí você vai e coloca uma manta bem vermelhona, e você tem que saber depois pra tratar, né? Então pra tem tirar tudo isso. Ou uma manta amarela. Cores mais difíceis, né, de você lidar. Por exemplo, o verde é super difícil, o vermelho é super difícil. As cores mais fortes, se o neném tá com icterícia, você não vai botar amarelo. Mas olha só, a icterícia às vezes nem sempre é tão perceptível assim. Eu tive um caso que eu fotografei um cliente que eu fiz tudo. Arrumei minha luz, fiz tudo direitinho, fiz a customização do balanço de branco. E a hora que eu clicava, aquele bebê tava laranja. Era laranja. Eu falava, gente, mas o que eu tô fazendo errado? Depois, uma semana depois, o bebê foi internado, porque realmente ele tava com icterícia.
Assim, às vezes não era perceptível olhando sem a luz, entendeu? Eu já, por exemplo, já usei uma manta cor de salmão, que me deu um trabalho depois na pós-produção, porque assim, por mais que você faça você tá ali, né? No seu ensaio. Aí você muda uma manta, bota outra, você tem que lembrar de refazer o balanço de branco. Porque senão, e nessa foi... a gente tem que ver também que tem bebês negros, né? Que a gente também, tem que ajustar a luz, bebês branquinhos, né? Isso tem bebês bem branquinhos. Bem branquinhos. Vermelhinhos. Bem vermelhinhos. A grande maioria dos bebês são mais vermelhinhos, né? Sim. Quando nascem, os recém-nascidos são mais vermelhinhos. Mas tem muito amarelinho também. Bem amarelinho também. E eu acho que o mais difícil é essa mudança de ambiente, né? Eu, por exemplo, trabalho no meu estúdio, o meu balanço de branco dificilmente muda muito, assim, muda um pouquinho, mas não... Porque você já tem um padrão de luz já que você tá lá. Exatamente. A gente esqueceu de falar isso no início, é uma coisa legal também de falar, né? Que para quem trabalha na casa do cliente, quem trabalha no estúdio também você tem um controle maior da sua luz. Mesmo sendo luz natural. Mesmo sendo luz natural. Porque cada casa tem uma luz, tem uma parede de uma cor, às vezes é o quarto do bebê, recolorido, às vezes tem isso, um filme, né, na varanda. Isso, o filme verde na varanda. Que altera a luz quando também. bate sol na metade do cômodo e a cortina é amarela mostarda. Gente, são desafios. E assim, a gente bom lembrar que a grande maioria começa na casa do cliente, né? Sim, verdade. A grande maioria eu acho assim, a grande maioria mesmo. Então, é onde a gente mais aprende, sinceramente, eu acho que é onde a gente mais aprende é fazendo na casa do cliente. Os desafios são muitos, né? São muitos desafios. A gente já fez ensaio junto, por exemplo, que a gente já teve que mudar de cômodo 3 vezes. Pois é, gente. No meio do ensaio. Né? Porque a luz mudava aqui, vai pra sala. Aí a luz tá muito forte na sala. A gente ia atrás da onde a luz da tá luz melhor. Perfeita. E nem sempre a janela tá na posição que você... Ideal, né? Pra fotografar, pra você colocar o puff ali. Às vezes você tem que se virar. Esse negócio da luz perfeita é ótimo, né? A gente é fotógrafo, pelo menos eu saio na rua vendo a luz. Quando eu tô fotografando, não bebê, mas gestante, eu estava procurando a luz, olha a luz perfeita. A gente fica olhando a luz perfeita na hora de fazer um selfie, né? É verdade. Aqui, você vai na casa das pessoas, olha, que daria um ótimo estúdio. Maravilhoso, né? Que janela linda. Nossa, Ai, gente. A busca eterna da luz perfeita. Fotografia é luz, né? Sim. É luz. isso aí. A não ser que você queira filmar um filme de terror, não faça iluminação de baixo pra cima. Nunca! Não saia do dorme.